Então, bom dia. Estamos a falar, de acordo com o dinheiro, do dia 14 de dezembro do ano da graça de 2020. Olha, antes de mais, quero fazer dois reparos, notas, antes de começar o programa de hoje. O primeiro é, eu sei que nos últimos tempos têm ocorrido alguns problemas de som nas transmissões, seja do desejo imediato, como aconteceu este fim de semana, seja inclusive nas entrevistas, o calvário que foi fazer entrevista em direto ao Dr. Paulo Portela, CEO da Vialcil, no Douro este fim de semana. Tive mesmo que cancelar e fazer um trabalho diferente, mas oportunamente darei conta disso aqui. Mas há dois problemas que estão a acontecer neste momento, e já agora eu explico às pessoas, porque algumas não percebem e pensam que é culpa nossa. O primeiro é, nem em todos os sítios há boas comunicações. Isto é mesmo assim. O Douro, como sabe, quando estamos cá em cima, a cobertura é boa. Lá em baixo, no vale, é uma complicação. Portanto, foi basicamente isto que aconteceu. Mas há outro problema aqui. Como sabem, nós temos vários gigantes tecnológicos. Temos a Apple, temos o alfabeto onde está a Google, temos o Facebook e por aí adiante. Bom, qual é o problema? Nós utilizamos, essencialmente, no mundo, dois sistemas operativos na área de telefonia móvel, que é o iOS, da Apple, e o Android, da Google. Qual é o problema aqui? Recentemente, a Apple fez uma atualização ao iOS, passou a ser o 14.2. O problema é que depois os outros fabricantes de software, de microfones, o próprio Facebook, não atualizam rapidamente essas aplicações. O que é que acontece? É como se tivesse uma laranja a falar com uma tangerina. A recente atualização para o 14.2 do iOS criou um problema com uma série de aplicações, inclusive com as de Facebook. Eu, nas últimas semanas, estava a estranhar que eu começasse a ver problemas recorrentes com o som. Bom, no fim de semana, depois do desastre que aconteceu com a transmissão no Douro, fui investigar isto melhor e há uma série de queixas pelo mundo fora de pessoas que se queixam que a atualização da aplicação não foi feita e, portanto, os microfones não funcionam como deve ser. Só posso pedir a minha desculpas aqui. Vou tentar, nos próximos dias, enquanto isto não estiver resolvido, utilizar o sistema Android. Não é o caso. Eu hoje estou a trabalhar sem microfone, está a ser o microfone do telefone, por causa deste problema. E, portanto, quero pedir desculpa por isto. Segundo lugar, agradecer àquela malta da região de Baião. Quando eu lá vou, eu gosto muito daquilo e desta vez fui em trabalho. Sou sempre muito bem recebido. E costumo dizer às pessoas que se há tesouros ainda por explorar, é precisamente aquela região. Vale a pena nós visitarmos e vale a pena nós, sobretudo nesta altura que temos estas limitações de confinamento, quando queremos espairecer um bocadinho, não foi o caso, eu fui trabalhar, darmos um salto àquela região, aquela e outras. Nós temos muita coisa em Portugal onde podemos fazer, onde podemos descansar tranquilamente. Bem, vamos então à agenda de hoje. E vamos à agenda de hoje, por começar. Eu sei que há gente no Brasil que vê isto, mas gostava que fizessem chegar isto ao David Neeleman. É assim, eu só passo a dar os parabéns. O David Neeleman, eu estou a olhar para isto tudo da volta da TAP e daqui a pouco já vou analisar em detalhe, mas eu olho para isto tudo e começo a pensar que o David Neeleman é o único sortudo nesta marmelada. Já reparou? Ele sai de cá com 55 milhões de euros de cheque no bolso. Ok? Como diz o ministro Nuno Santos, abdicou de 169 milhões. Pronto. Eu só chego à conclusão que este tipo é o único sortudo nisto, não é? Porque, olha, o governo comprou um problema. Primeiro, espetou nas mãos de portugueses uma empresa super falida, não é? Onde os portugueses vão torrar cerca de 4 mil milhões de euros em 4 anos. Psst. Este valor é superior àquilo que o Estado concedeu de ajudas a todas as outras empresas portuguesas. Ouviu bem? Está a perceber a dimensão ou não? Pronto. Portanto, neste cenário, só posso dar os parabéns ao David Neeleman. Ele foi o grande sortudo desta brincadeira. Imaginem, ajudado por um governo socialista. Epá, se isto é política de esquerda, eu vou ali e já venho. Ok? Bom, sigamos. Estamos ainda no período de ordem do dia. Segundo ponto. Abre lá, caramba. Esta porcaria das atualizações de aplicações. Sério, as empresas de tecnologia às vezes são de uma irritação total. Bom, vamos lá. O caso do fim de semana. Primeiro, registar que
o espírito de defesa dos cidadãos continua presente nas forças de segurança. Porquê é que eu digo isto? Infelizmente morreu um agente da PSP este fim de semana. Esse agente da PSP não estava em trabalho. Estava à paisana, mas fez aquilo que qualquer agente da autoridade, investido de autoridade pelo Estado, fez. Foi defender um cidadão. O que eu acho impressionante, percebe? É como é que um guarda prisional, portanto, que tem formação na área da lei, faz aquilo que aquele senhor fez ontem ou antes de ontem, que é atropelar um agente da PSP que se interpôs para defender uma senhora. Primeiro, reparem nisto, parece que a pessoa já tinha antecedentes criminais. Parece não, tinha. Parece que esses antecedentes criminais têm a ver com a violência doméstica. Repare, um agente da lei envolvido em violência de género. Já isto é de ficar de cabelos em pé. A seguir, atropelar um agente da PSP, arrastá-lo durante 40 metros, não há nada que qualifique isto. Eu vou ficar à espera da decisão do tribunal, porque isto não pode ter perdão. Desculpa. Isto não é aceitável. E, portanto, espero que a honra à memória daquele agente que morreu antes de ontem seja devidamente salvaguardada também pelos tribunais, que é para a gente não ficar com a sensação de que o crime fica impune, ou então fica levemente penalizado. Percebe? Bom, é bom não esquecer uma coisa. Quando nós tiramos a autoridade às polícias e às forças de segurança, é o resto da sociedade que paga. Ponto seguinte. Estamos perante o fim do pesadelo eleitoral nos Estados Unidos da América. Hoje reúne-se o colégio eleitoral. Em princípio não haverá surpresas e, portanto, o senhor Joe Biden será investido, ou melhor, não é investido, será votado como o novo presidente dos Estados Unidos. Eu vou deixar os comentários, algumas pessoas já perceberam pela minha cara quais são. Vou deixar para amanhã, ok? Porque quero ver primeiro os resultados. Vamos então à agenda de hoje. Então a agenda de hoje, o assunto base do programa de hoje é apenas este. Antes de irmos a isto, quero recordar que o canal Acordo de Dinheiro tem o patrocínio, parceria com a Prozis. Já sabem que as compras que quiserem fazer no site ou na empresa, podem ir lá meter o cupomzinho Camilo e tem um desconto a partir de 10%, fora aquelas campanhas especiais. Bom, então, depois desta informação, /comercial, vamos à balbúrdia no Governo. Eu não sei se já reparou, mas na última semana, a imagem que o Governo está a passar é lamentável. Olha, há 3 factos. Primeiro, que nos tem ocupado muitas últimas semanas, que é a total loucura na área da saúde. Vacinas para aqui, vacinas para acolá. Há vacinas, não há grupos... Ou melhor, os velhotes não vão ser vacinados, o outro chama-lhe tontos, o Primeiro-Ministro diz que todas as vidas são iguais e não sei o quê, e depois começamos a descobrir, pela voz daquele rapaz que está no plano de vacinação, que afinal já não é dezembro, depois é janeiro, pelo discurso da Ministra na sexta-feira, que eu vou deixar para amanhã, nomeadamente a choradeira, vou deixar para amanhã, porque não vamos ter tempo hoje, já sei à partida. Afinal, começamos a perceber que lá para março pode ser que a coisa fique assim um bocado mais estabilizada. Bom, estão a ver como as pessoas depois caem na real. Bom, isto é um desastre, percebe? Bom, não bastava este. Depois há o desastre da TAP e há o desastre do Ministério da Administração Interna com a história de toda a reformulação do CEF. E é isso que vamos hoje. Então é assim. Primeiro, a confusão do Ministério da Administração Interna. Repare, o Ministro Eduardo Cabrita não saiu nada bem daquela brincadeira. Há um cidadão que morre devido à atuação indevida por parte de agentes dos Serviços Estrangeiros em Fronteiras. Durante 9 meses não acontece nada. Os jornais falam do assunto, alguns comentadores tocam na matéria, ninguém telefona à senhora, a viúva do senhor, nada. E de repente nós vemos, de um momento para o outro, descobrem que a senhora Cristina Gatões, a doutora Cristina Gatões, que dirige o CEF, tinha que ir para a rua. Para a rua. Caramba, eu também iria para a rua, afinal, aquilo que eu disse aqui na sexta-feira parece que confirma. A senhora vai ganhar uma pipa de massa para um outro carro. Bem, no meio disto tudo, aparece o senhor Ministro da Administração Interna a fazer uma conferência de imprensa surreal, que eu já comentei aquilo sexta-feira. Bom, isto é um desnorte total. É que depois, no meio disto, aparece à última hora uma reforma do CEF, que ainda ninguém sabia qual era, ficámos a saber ontem. Bem,
Primeiro ponto. Isto é um descontrole total. Nem Primeiro-Ministro safa nisto. Nem Ministro da Administração Interna e muito menos a diretora do CEF. O Sr. Ministro, eu fui o primeiro a dizer, e tenho a honra de ter sido o primeiro a dizer, o Sr. Ministro da Administração Interna devia ter saído. Não é hoje, não era na semana passada, era na semana anterior. Quando se começou a perceber a dimensão deste escândalo. Ainda para mais, ele e a diretora do CEF tiveram acesso a informações muito precoces de que alguma coisa de muito errado, entre aspas, teria passado naquela sala no aeroporto. Depois aparece a história do botão de pânico. Pânico estão eles. Está o próprio Ministro da Administração Interna que se agarrou ao cargo. Este senhor devia ter saído. E eu reforço esta minha convicção por causa daquilo que aconteceu ontem. E o que é que aconteceu? Olha, um diretor da Polícia, diretor nacional da Polícia, o senhor Magina, vai ao senhor Presidente da República, sai cá para fora e de forma muito singela diz que sim senhor, está em curso uma reestruturação de CEF, vai haver uma reestruturação de CEF e dá detalhes que nós não conhecíamos até este momento. Como, por exemplo, a não ser alguns privilegiados, que vai-se acabar com o CEF, vai-se criar uma polícia única à semelhança de Espanha, França, não sei o quê. Estranho. Só se lembram de citar os outros quando dá jeito. Ninguém pensou nisto há meses ou há anos, que se calhar não fazia sentido ter um CEF autónomo, como eu sinceramente não acho que faça sentido ter polícia judiciária e militar e coisas deste género. Nós temos de ter um corpo de polícia. Faz sentido um único corpo de polícia. E depois com a especialização aqui e ali. Bom, isto faz sentido? Faz. Qual é o problema? É anunciarem isto na altura em que acontece um problema destes. Ou seja, dá a sensação, não é dá a sensação, é mesmo assim. Estão a tentar distrair a atenção dos portugueses, dizendo assim, bom, não, aquilo está mal, está bem, mas agora vamos pôr tudo bem, porque vamos fazer esta reforma e aquela. Não há reformas feitas assim. Não há reformas feitas a trouxe-moço, não há reformas feitas à pressão. Mais valia encarar aquele caso, dizer assim, isto está mal, aconteceu aqui, as pessoas vão ser responsabilizadas por isto, o ministro demite-se do que estar a fazer estas figuras. Bom, a verdade é que o senhor imagina, sai dali, faz aquela declaração. Eu fiquei, quando eu olhei para aquilo, mas disse, isto não está bem. Então, é ele quem anuncia isto. O diretor da polícia devia ser o primeiro-ministro, nem o ministro da Administração Interna. Eu já percebi que António Costa está a fugir com o rabo ainda. Eu não sei se já reparou, mas Eduardo Cabrita está a ficar solitário no palco. É assim, estamos no palco, está a ver? Estamos uma série de tipos. E de repente alguém estoura uma Bernarda qualquer e de fininho a malta começa a sair do palco. Não é assim. Isto é uma vergonha. O senhor Primeiro-Ministro, que até gosta muito de Eduardo Cabrita, já devia ter claramente posto o senhor a andar. Não pôs. Bom, e sabe porque é que aconteceu a cena do senhor diretor da polícia dizer aquilo ontem? Eu vou-lhe explicar. É que é assim, o ministro perdeu a autoridade. Percebe? Isto é reflexo da perda de credibilidade e da autoridade. O ministro Eduardo Cabrita morreu como ministro. E eu penso, estava a ver aquela cena do senhor a falar daquilo e dizer assim, isto é o exemplo claro de que alguém percebe, este gajo está a prazo. Se este gajo está a prazo, quem vai falar sou eu. Até pode não ter sido esta a intenção do senhor diretor da Polícia de Segurança Pública, mas é esta a imagem que passa, percebe? O ministro Eduardo Cabrita morreu, está descredibilizado. É uma questão de... É agora, depois, lembra-se da Tancinha. Pronto, eu não vou dizer Tancinha. Constança Urbano de Sousa. Viu a figura que o Eduardo Cabrita fez na conferência de imprensa? Olha, faça flashback e veja a Constança Urbano de Sousa nos 3 meses a seguir aos incêndios do Pedrógão e de Oliveira do Hospital. Você tem ali a cena tirada a papel químico. Os mais novos já não sabem o que é papel químico. É papel químico. O senhor está a prazo. Assim como a Constança foi para a rua, ele também vai para a rua. É tudo uma questão de tempo. Eu sei que ela ainda é mais amiga e é mais útil a António Costa do que a Constança, mas não se consegue manter o ministro no cargo depois desta brincadeira. E supor, ainda para mais, depois do Presidente da República ter começado a fazer ali sugestões sobre o que é que devia acontecer. Bom, ou seja, esta marmelada toda mostra que o ministro perdeu credibilidade. E que isto está a passar para a praça pública a imagem de que estão todos desavios, ninguém se entende, o tipo não se quer demitir, o diretor de polícia acha que deve fazer de ministro da Administração Interna. Isto é absolutamente lamentável. É a pior coisa que pode acontecer à autoridade do Estado.
É isto. E o ministro Eduardo Cabrita, muito eloquente nos seus discursos, muito analítico nas suas interpretações jurídicas, já devia ter percebido isto. Não se quer afastar. Está agarrado ao cargo, ou melhor, está agarrado ao tacho. Bom, vai sair mal, como saiu a Constância. Bom, ponto seguinte. Ainda na balbúrdia. Que é para você perceber a dimensão da balbúrdia. Bem, não sei se já viu, mas a novela da TAP parece uma epidemia. É cada dia levanta-se uma tabueta e a gente vai descobrindo coisas novas. Bem, primeiro ponto. Está no meu jornal, ok? De hoje. Entrevista ao Sr. Ministro Pedro Nuno Santos. De repente parece que passou a dar entrevistas. Eu vou-lhe mostrar, eu sei que está aí ao contrário, mas para uma coisa. Bom, Pedro Nuno Santos. Então é assim. Estado, eu já vou guardar a frase para o final, ok? Mas o que é que me interessa aqui? Reformas antecipadas na TAP dificilmente serão abaixo dos 60 anos. Pá, deixe-me fazer uma pergunta. Reformas antecipadas? Why the fuck? Sabe o que é uma reforma antecipada? É você reformar-se aos 55 ou aos 60, em vez de reformar aos 66 mais 7 meses, e depois recebe o quê? A sua pensão como se nada tivesse passado? A pessoa não trabalhou aqueles 7 anos. Você vai dizer, não seja precipitado, eles estão a dizer reformas antecipadas com cortes. Estão mesmo? É que eu acho que não. Aliás, não acho que não. Eu sei que não. Porque sei qual é a versão que está a correr dentro do governo, que é dar a reforma completa ou quase completa para a malta se pirar da TAP. Eu não quero isso. E já percebeu porquê. Qualquer bicho careta, até uma dona de casa sabe fazer isto sem desprimor nenhum para a dona de casa, que é assim, se você não respeita os anos em que tem que descontar para a Segurança Social, 66 anos e 7 meses para 2021, e você começa a receber a pensão como se tivesse trabalhado, mas não trabalhou, quer dizer o quê? Contribuiu menos para a Segurança Social, mas está a receber o que não devia receber. Espera aí. Nós já demos cabo da Segurança Social nos anos 80 e nos anos 90 a fazer isto com uma série de empresas públicas, pessoas formadas aos 55 anos. Eu ainda hoje conheço gente formada naquela altura com salários, com pensões fantásticas. Não pode ser. Isto são pregos no caixão da Segurança Social. E depois temos as Catarinas, os Louçãs e os Jerónimos do outro lado dizem assim, vamos tributar não sei quantos, criar um novo imposto para financiar a Segurança Social. Que está a ver? Dão cabo dela de um lado e depois põem do outro. Isto não pode ser. Eu não quero saber se é aos 60 anos, aos 59, se é a reforma completa. Não pode ser. Ainda para mais, os senhores do governo deviam ter juízo. Porquê? Porque abrindo um precedente na TAP, amanhã os professores vão dizer a mesma coisa. Sabe qual é a teoria do Mário Nogueira, não é? Sabe qual é a teoria dos bombeiros? Sabe qual é a teoria dos farmacêuticos? E aos enfermeiros? E aos médicos? Olha, e já agora, por que não os jornalistas? Está a ver? Você abre uma caixinha de Pandora... Parece aquelas matrioscas, está a ver? Olha, tira uma, aparece uma matriosca por baixo, mais pequena, mas há uma matriosca por baixo. Ora, não pode ser. Portanto, isto é o descontrole total no governo. O que nós temos, num lado, é o Sr. Primeiro-Ministro, que está chateado com o Pedro Nuno Santos, não é? E quer penalizá-lo de toda a forma, que eu acho inacreditável, percebe? O que se anda a passar, que é, o Pedro Nuno Santos defende a ida ao Parlamento, o Primeiro diz que não. Tramou-se. Eu acho que Pedro Nuno Santos fez de propósito. Sabe porquê? Bom, Pedro Nuno Santos é candidato a substituir António Costa. Qual é o problema de Pedro Nuno Santos? É que ele está chateado com António Costa, porque sabe que António Costa está a favorecer Fernando Medina, que é o preferido de António Costa. Como muitas vezes acontece nos partidos, isto dá bota. Lembra-se de Cavaco e Fernando Nogueira? Dá bota. Os líderes dos partidos não aprendem. Percebe? Fernando Medina nunca poderá ser um bom líder do PS. Eu acho que Pedro Nuno Santos, à esquerda também não, mas pronto, isso é entre eles. Agora, Pedro Nuno Santos viu a linha de partida e diz assim, espera aí, pá, eu vou já posicionar para a pole position, a lá Fórmula 1, o grande prémio MotoGP. Bem, percebe o problema? O problema é que vai somando erros. Já fez burrada com a história dos comboios, fez burrada agora com a TAP. Ainda vem dizer que o Estado vai ficar aqui 90 e não sei quantos por cento da TAP, mas para que é que eu quero contribuir 90 e tantos por cento da TAP? Eu queria a TAP, mas não aos privados, se tiver que fechar, fecha mesmo. Percebe? Bom, como você vê, primeiro esta história da reforma antecipada, depois ainda para mais. Outro ponto muito importante, que eu estava lá no Douro no fim de semana e estava a ver o telejornal. Pedro Nuno Santos é maquiavélico. Porque a uma certa altura vira-se e começa a falar dos salários dos pilotos da TAP. Aliás, convenientemente, alguém no fim de semana, num dos jornais, que eu não me lembro qual é que foi, confesso que eu tive muito que fazer no fim de semana,
Um dos jornais passou a informação de que há pilotos a ganharem 260 mil euros. Olha, eu vou-lhe dar uma novidade. Não é 260 mil euros. Há pilotos a ganharem perto de 500 mil euros por ano. Ouviu bem? 500 mil euros por ano. Sou eu, jornalista, a dizer isto. Ok? Bom, e eu sei o que estou a dizer. Não são 260 mil euros, mas está a perceber a jogada. Alguém meteu a informação cá para fora para a opinião pública se virar contra os pilotos. Bem, eu acho que os pilotos se portam lamentavelmente, como se portaram em 2014 com aquela greve. Não sei se você se lembra. Tramaram a TAP naquela altura. Os pilotos são uma corporação poderosíssima, mas é assim. Pá, não, se o ministro Pedro Nuno Santos quiser fazer alguma coisa sobre a TAP e convencer os portugueses, não use os pilotos, use tudo. Dizer assim, a empresa está falida, não se aguenta. A empresa tem privilégios laborais e salariais que mais ninguém tem na Europa. Quem tem está falido. Percebe? Mas é que o senhor ministro, eu não sei se reparou na conferência de imprensa do Pedro Nuno Santos. Aliás, como disse o Carlos Guimarães Pinto aqui, ao final do dia de sexta-feira, a gente estava a ouvir o Pedro Nuno Santos e só a diferença da barba, eu separava de Vítor Gaspar. Parecia o mesmo ministro. Está a ver? Tirando aquela voz rouca do Pedro Nuno Santos. Quer dizer, parecia o mesmo ministro. O que eu acho espantoso nisto é que a malta fanática de esquerda perdoa tudo isto, está a ver? Tem um ministro ali de esquerda, de extrema esquerda, ou melhor, encostado à extrema esquerda, o mais à esquerda do PS, a fazer a figura que o Vítor Gaspar podia ter estado a fazer ali. Não é? E que fez durante a troika toda. Não bate certo. Bom, já percebeu que nós estourámos o nosso tempo hoje. Eu vou deixar a saúde para amanhã, ok? Porque a saúde tem mesmo muito que se lhe diga, não só o que está a acontecer neste momento com a pandemia, como inclusive a história das vacinas, como aquela prestação da ministra, lamentável, na sexta-feira. Bom, mas eu vou para a fase final. A fase final do programa de hoje é Pedro Nuno Santos. O Estado ficará com 90 e muitos por cento da TAP. Olha, ao Sr. Ministro Pedro Nuno Santos, eu gostava que o Estado, nós contribuintes, ficássemos era com 90 e muitos por cento do nosso salário. Percebe? Eu gostava que o nosso salário, o nosso rendimento, não fosse rapado em 35% pelo Estado para cobrir porcarias como estas da TAP. Percebe? E como outras. Isso é que eu gostava de fazer. Já sabe, saúde e a entrevista do Sr. Presidente da República, assim que na sexta-feira, outra coisa lamentável, vão ficar para amanhã, independentemente dos temas de... Não me esqueci da Web Summit, também iremos tratar esta semana. Como sabem, o período das festas, nós vamos ter coordenador todos os dias, vamos ter o desejo imediato também. Aliás, a propósito, dê uma olhada no desejo imediato, eu sei que ficou com problema de som, mas a Maria do Céu Santo e o urologista Manuel Freire Coelho fizeram um excelente trabalho a falar dos problemas da próstata, como sabe, é o nosso equivalente masculino daquilo que é o problema que as senhoras costumam ter. Bom, cheguei ao final do programa de hoje, quero agradecer a sua paciência, quero pedir às 7.500 pessoas que estavam em direto, aquilo que peço sempre, que é colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais, e já sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, até amanhã, às 8 da manhã.